Então o tema é batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? Presta atenção para vocês entenderem. Antigamente, no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha somente em algumas pessoas. O Espírito Santo não habitava e não atuava em todas as pessoas do Antigo Testamento ou em todo o Israel. O Espírito Santo era limitado apenas a um grupo específico de pessoas. Por exemplo, o Espírito Santo vinha sobre os reis. Davi, quando foi ungido por Samuel, o Espírito Santo se apoderou dele. O Espírito Santo vinha sobre os profetas. Você pode ver que Elias, quando ungiu Eliseu no seu lugar, Eliseu recebe o Espírito Santo. Ele vinha sobre os sacerdotes, reis, profetas e sacerdotes. Então o Espírito Santo estava limitado a um grupo só específico. E o Espírito Santo vinha de maneira temporária. Ele não era permanente. Só se lembrar de Sansão, por exemplo. O Espírito Santo, quando Sansão se deparava com a situação, o leão veio até ele. A Bíblia diz que naquela hora o Espírito Santo se apossou dele e ele rasgou o leão. E a Bíblia diz que quando Sansão peca, com Dalila, etc. tal, o Espírito se retira dele. Saul a mesma coisa. A Bíblia diz que o Espírito se apodera dele para ser rei, mas depois o Espírito do Senhor se retira de Saul. Então, o Espírito Santo no Antigo Testamento era limitado só a um grupo de pessoas, alguns. E ele não era permanente, ele era temporário. E ele estava mais nos reis, nos sacerdotes e nos profetas. E ele vinha, enchia eles para certas ocasiões e para certos ofícios. Contudo, o Senhor promete que em um tempo futuro, ele derramaria o Espírito Santo, não só sobre mais reis, sacerdotes e profetas, mas sobre toda a carne. E o Espírito não seria mais temporário, seria permanente. Entendeu? Grava bem isso. O Espírito Santo já atuava no Antigo Testamento? Atuava. Gênesis 1 ele já estava lá. Ele, por exemplo, capacitou pessoas para ofício. Por exemplo, Basiléu, para construir o tabernáculo. Como que ele construiu aquela arquitetura toda detalhada? Deus encheu esse homem de sabedoria e destreza. Êxodo 31 diz que ele recebe o Espírito Santo para construir o tabernáculo. Então Deus usava algumas pessoas no Antigo Testamento e ele atuava no Antigo Testamento. Como é que essa pessoa convertia no Antigo Testamento? Então o Senhor faz uma promessa que um dia ele viria na plenitude, viria sobre todas as pessoas, estaria permanente. Temos várias profecias disso no Antigo Testamento. Mas vou citar a maior delas, a mais clássica, a mais conhecida, que está em Joel, não precisa abrir, 2:28. Joel profetiza assim: e acontecerá que depois, Pedro vai acrescentar que nos últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne, carne aqui sobre todas as pessoas. Quais são elas? Vossos filhos e vossas filhas. Vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visão, até sobre os servos derramarei do meu espírito. O que ele está querendo dizer aqui? Não haveria mais distinção social, não é só a categoria de nobres, não é só pais, Davi, Absalão, Aminon, Tamar, não, é só o pai, não. Vossos filhos e filhas, velhos e jovens, não estaria só sobre anciãos, profetas, mas jovens também. E até servos e livres, até escravos. A ideia aqui, não há mais distinção, extrato social, não há mais cultura. O Espírito poderia ser derramado sobre qualquer categoria de pessoas. Então a promessa é uma plenitude para todas as pessoas. Ele prometeu isso. Isso é o batismo no Espírito Santo, que o Antigo Testamento já faz menção.
E então haveria o quê? A promessa de universalidade. O Espírito Santo para todos. E havia uma promessa de permanência. João 14 diz: vos enviarei o Consolador, e ele vos enviarei o Consolador. É uma promessa, a mesma de Joel. E há de ser que derramarei do meu Espírito. Jesus diz: recebereis o Espírito Consolador. Então, universalidade. Que mais? Permanência. E ele estará convosco para sempre. Ele habitará em vós. Agora não é mais temporário, não é mais limitado e não é mais temporário, é permanente. Era a promessa que iria se cumprir futuramente. O Novo Testamento também faz uma profecia do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo. Está em Mateus 3:1. É João Batista. João Batista é um profeta, o último profeta da antiga aliança. Se você ler do capítulo Mateus 3, do verso 1 ao 5, do verso 1 ao 12, fala disso. Olha só. Então, verso 5, saíam ter com João Batista toda a Judéia e toda a circunvizinhança do Jordão. Verso 6, e eram por ele batizados no Rio Jordão, confessando os seus pecados. João dá início ao ministério fazendo batismo nas águas. Esse batismo está ligado ao ritual de purificação do Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia cerimônias, rituais, e havia muitos tanques de água onde as pessoas tinham que se purificar. Era o início ali do ministério profético que viria de Jesus. Então ele começou a batizar, ele começou a pregar o batismo de arrependimento. As pessoas vinham, desciam as águas para perdão dos seus pecados. E ele vai, nesse momento, ele vai citar uma profecia, ele vai profetizar. Está em Mateus 3, 11 e 12. Eu vos batizo com água para o arrependimento. O começo da fé. O começo de vocês terem consciência dos pecados. Mas vem aquele depois de mim, que é mais poderoso que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele, quem? Cristo, vos batizará, futuro, uma promessa, uma profecia. Ele vos batizará com o Espírito Santo. É a primeira menção na Bíblia da palavra batismo no Espírito Santo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, o responsável por cumprir a profecia de Joel 2, 28, de enviar o Espírito Santo a toda a carne, estava sob encargo de Jesus. Ele cumprirá a promessa de Joel 2,28. Ele distribuirá o Espírito para todas as classes e todos os povos. E ele fará que o Espírito esteja permanente. Ele batizará com o Espírito Santo. Então, seja, Jesus é quem cumpriria a promessa, a profecia do Antigo Testamento, do Espírito Santo. Não só está restrito a um grupo de pessoas, mas a todo aquele que crê. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vos batizará significa futuro. Iria ocorrer. Foi uma profecia de João Batista, a mesma de Joel. Só que a Bíblia diz que ele também batizará com fogo. O que significa batizar com o Espírito Santo e batizar com fogo? Felizmente o movimento carismático e alguns pentecostais, tem muitos pentecostais sérios, bíblicos, estudiosos, entendem assim. Eles entendem 3 períodos. Primeiro, a conversão, você recebe o Espírito Santo. Só que você é um crente ainda fraco, não tem condição de exercer o ofício, de pregar. Para isso, você precisa da segunda bênção. A primeira é a conversão. A segunda, o batismo no Espírito Santo. O que é isso? É uma unção do céu que dá dons, poder e o falar em línguas. E o batismo com fogo? Aí é a categoria só para os messias. É um batismo com fogo mesmo. Não é nada disso. A exegese do verso 11
é o verso 12. O que é exegese? A ciência da interpretação do texto. É do prefixo ex, extrair, tirar de. Como eu interpreto o 11? O 12. A sua pá, com a sua pá, a sua pá ele tem na mão, e limpará completamente a sua eira. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Quem tem a pá na mão? Cristo. Quem batiza com o Espírito Santo e quem batiza com fogo. Ok? Ele tem a pá. Essa pá, ele vai pegar uma eira e separar o trigo e colocar no celeiro. E a palha no fogo. Batismo com o Espírito Santo é o trigo colocado no celeiro. Salvação. Jesus veio para selar com o Espírito Santo aqueles que ele vai salvar. Batismo com fogo, juízo. Vai pegar a palha, os bodes, os ímpios, e vai queimar. Jesus veio então tanto para salvar, quanto para condenar. Batismo no Espírito Santo, salvação. Batismo com fogo, juízo, condenação. Não tem nada de segunda e terceira bênção. Entenderam? Por causa do verso 12. A palha que vai queimar em fogo inextinguível. Ué, qual palha que queima em fogo inextinguível? Você colocar fogo na palha ali, dá 10 minutos, não acabou o fogo? Fogo inextinguível, aonde tem fogo inextinguível? Qual lugar que o fogo não apaga? Ah, tá. Então a palha que vai lá é ímpio, juízo. O celeiro de Cristo, o céu. Batismo no Espírito Santo, selo, salvação. Batismo com fogo. Não é o Espírito Santo torrando o crente, para o crente ficar poderoso, não. Cuidado com quem ora. Deus me batiza com fogo, batiza que eu for batizar com fogo, é mandar você para o inferno. Então Joel profetiza, João Batista profetiza, agora Jesus também profetiza. Jesus também fala sobre a promessa do Espírito Santo, que viria, não veio ainda. Lucas 24, 49, olha só. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. A que promessa é essa? A de Joel 2, 29. A de João Batista. O derramamento do Espírito. Permanecei, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto se cumpra a promessa. Até que do alto o Espírito revista vocês. Até que do alto ele venha sobre toda a carne. Jesus também faz menção da profecia de Joel, de Isaías, da vinda do Espírito Santo. Atos 1,4, ele novamente fala sobre a promessa. E comendo com eles, Atos já tinha ressuscitado, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. Disse ele, de que me ouviste. Que promessa é essa? Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus também cita que enviaria a plenitude do Espírito sobre todas as classes e pessoas, e agora de forma plena. Entendeu então? O Espírito Santo estava limitado a só um grupo no Antigo Testamento, e ele era temporário. Mas o Senhor fez uma promessa que lá na nova aliança, ele viria sobre toda a carne. Joel vai dizer, jovens, velhos, isso, para não haver distinção social de classes. E ele, João 14, estaria permanente. João Batista e Jesus profetizam. Agora, quando se cumpriu essa promessa? Atos capítulo 2, abre lá. Atos capítulo 2. Atos 2, verso 1, diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quem? Os discípulos que receberam a promessa. Os apóstolos, mais 120 pessoas. De repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídas entre eles, línguas ou labaredas, como, não é de fogo, era como, pareciam com fogo.
E pousou, a mesma coisa, o vento, é um som, não tinha vento lá, era só o som de um vento. Não ventou na casa, as janelas não bateu, olha só, veio do céu um som, não tinha vento lá, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram, distribuídos entre eles, línguas, como, não era fogo, pareciam, eram talvez uma espécie de luz, e pousou uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia. O que significa Atos 2? Vamos ver aqui mais para frente. Verso 12, Atos 12. Todos atônitos e perplexos interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Põe o dedo aí no 12 e olha para cá. Quando aconteceu aquele fenômeno no cenáculo, escute, eles estavam 12 reunidos e orando em Jerusalém. De repente veio do céu um som, só o som aqui, ó. Veio o som, mas não veio o vento, ok? E veio labaredas como de fogo, não era fogo, como. E eles começaram a falar em outras línguas. E o povo ficou atônito, o que é isso? Eu acho que eles estão bêbados. Aí Pedro vai tomar a palavra e vai dizer o que foi aquilo, verso 14. Então se levantou Pedro com os 11, erguendo a voz, advertindo-os nesses termos, varões judeus e todos habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento e atentai às minhas palavras. Estes homens não estão embriagados com vinho, como vides pensando, sendo essa a terceira hora do dia, era 9 horas da manhã. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonhos, vossos velhos sonharão, e até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naquele dia e profetizarão. Ele cita exatamente, na íntegra, a profecia de Joel. Ou seja, Atos 2, no Pentecostes, estava se cumprindo a profecia, a promessa de Deus, dada por Joel e Isaías, a promessa e a profecia de João Batista, e a promessa e a profecia de Jesus, que agora o Espírito Santo iria ser derramado em toda a carne. Quando foi isso? No Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Jesus ressuscitou e ficou 40 dias com os discípulos. 10 dias depois, Jesus, depois de 40 dias, sobe aos céus. Depois de 10 dias que Jesus sobe aos céus, vem a festa dos judeus chamada Pentecostes. E bem nesse dia da festa, é o dia que o Espírito Santo desce. E a profecia se cumpre. Então, todos foram batizados com o Espírito Santo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Receberam a plenitude. Estava homem, estava mulher, estava galileu, estava cobrador de impostos, publicano, pescador. Estava todo esse tipo de gente lá. E eles receberam o Espírito Santo. Agora, como os discípulos souberam que era o cumprimento da promessa? Como eles souberam que estava cumprindo o que Joel, Isaías, Jesus, João Batista prometeu? Nesse ato de Atos 2, Deus deu 3 sinais para eles, para que eles percebessem. Um sinal era com os ouvidos, outro com os olhos e outro com a boca. Quando o Espírito Santo desceu, primeiro sinal, ouvido, eles ouviram um som de um vento. Algo sobrenatural estava acontecendo no cenáculo. Primeiro, o som eles ouviram. O segundo, olhos. Eles viram, de fato, labaredas de fogo descendo sobre eles. E o terceiro, a boca. Eles começaram a falar em línguas, várias línguas. Cada um falava conforme o Espírito dava. Então, por causa desses 3 sinais, o vento que eles ouviram, as labaredas de fogo que eles viram,
e as línguas que eles começaram a falar, eles então tiveram certeza que a profecia de Joel tinha se cumprido e que o Espírito Santo estava sendo derramado sobre toda a carne, sobre todos aqueles que creem. Ok? Isso é o batismo com o Espírito Santo. Agora, para o movimento pentecostal, eles entendem que o batismo com o Espírito Santo é a segunda bênção. É uma segunda bênção. Você, quando converte, já recebe o Espírito Santo. Você já é cheio do Espírito Santo. Primeira bênção. Mas você precisa da segunda bênção. O batismo com o Espírito Santo, que vem dons, capacitação para o ministério e unção. Será que é isso que a Bíblia ensina? Que existe duas bênçãos? Que o batismo do Espírito Santo é uma segunda bênção? Eu não acho que é isso, a nossa igreja não pensa assim. Eles ainda tinham a ideia de um Cristo político, militar, libertador de Roma. Pedro, por exemplo, estava com ele 3 anos, quando ele anuncia a morte, o que Pedro fala? Não, o senhor não pode morrer, o senhor tem que ficar, o senhor tem que governar, o senhor tem que derrubar César. Aí ele, arreda de mim, Satanás. Veja, Pedro vendo sinais, ele declarando o próprio Messias. Pedro não compreendia. Uma das mães dos discípulos, a mãe em Mateus 22, em Mateus 20, 21, a mãe de João e Tiago faz um pedido: Senhor, eu gostaria que no teu reino, um dos meus filhos assentasse à direita e outro à sua esquerda. Olha a ideia dela de reino. Olha a concepção dela de ministério messiânico. Eles não compreendiam. Mesmo depois da ressurreição, olha, Jesus já tinha ressuscitado. Em Atos 1 ele fala para os discípulos, espere a promessa em Jerusalém. Aí vem Pedro e pergunta, é nesse tempo que restaurará Israel? Eles não entendiam. É nesse tempo que restaurará Israel? Vejam só. Agora, isso antes do Pentecostes. Agora, depois de Atos 2, com a descida do Espírito Santo sobre eles, passaram a crer no Messias Salvador. Porque Cristo mesmo diz, quando o Espírito vier, testificará de mim. Ou seja, então se Pedro fez essa questão, se a mãe de João se a mão de João e Tiago pensava, tinha a ideia de um reino messiânico assim, se Pedro pensava que o reino ia ser restaurado assim, ele não conhecia a profundidade de Cristo e nem do seu reino. Então a Bíblia diz, quando ele vier, ele testificará. Como ele não veio, não testificou. Eles não compreendiam. A compreensão deles do reino de Cristo não era clara. Aí ele veio, Atos 2, agora ele vai testificar. Depois de Atos 2, Pedro já faz outro discurso. Saiba, pois com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Opa, agora ele compreendeu o reino. Agora ele foi batizado no Espírito Santo pela primeira vez. Agora ele recebeu o Espírito pleno e permanente. Não é uma segunda bênção. Entendeu? Alguns acham, não, eles já tinham recebido o Espírito Santo e foram batizados várias vezes. Atos 4, por exemplo, houve outro batismo no Espírito Santo. Não houve não. Abre em Atos 4, 31, para você ver. Atos 4, 31. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos foram batizados no Espírito Santo. É isso que está escrito? Todos foram cheios do Espírito Santo, e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus.
Entendeu? Em nenhum lugar da Escritura é ensinado que o crente deve buscar o batismo com o Espírito Santo. A Bíblia ensina que deve buscar o enchimento do Espírito Santo. Então eles dizem que aconteceu várias vezes. Várias pessoas em Atos foram batizadas com o Espírito Santo. Não. O batismo ocorre uma vez no ato de conversão. Depois, as outras experiências pós-Pentecostes, para os já salvos, eram enchimentos. Deus não batiza com o Espírito Santo o salvo, porque para ser salvo tem que ser batizado com o Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo já é a salvação. E após o batismo com o Espírito Santo, salvação, o que se tem é o enchimento. Note, Atos 2, batismo no Espírito Santo. Salvação, conversão, plenitude. Atos 4, enchimento. Então, o batismo com o Espírito Santo não é a segunda bênção. Agora vamos ver no caso de Cornélio, porque alguns dizem, olha lá, Cornélio também, olha lá, Atos capítulo 10, verso 44, Pedro está na casa de Cornélio pregando para ele, ainda Pedro falava estas coisas, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviram falando em línguas, engrandecendo a Deus. Até aí. O que aconteceu com Cornélio? Cornélio era crente? Não, vamos lá, primeiro. Cornélio foi batizado no Espírito Santo nessa passagem? Foi, não foi? Cornélio era crente? Não. Cornélio foi batizado no Espírito Santo qual momento? Enquanto Pedro pregava. Cornélio não era um crente salvo e depois foi batizado. Cornélio era italiano. Era da corte italiana, um centurião romano. Então Cornélio era, olha só o que Pedro diz, e ficaram... E os fiéis que eram da circuncisão vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom. Ele era gentil, ele era ímpio. Então, quando é que ele foi batizado no Espírito Santo e começou a falar em línguas? Depois que ele ouviu o sermão de Pedro, ele foi batizado no Espírito Santo. Conversão. Não foi segunda bênção, foi primeira bênção. Ele acabou de ouvir o sermão de Pedro e foi batizado no Espírito Santo. Conversão. Não foi uma segunda bênção. Tanto não foi que, olha em Atos 11, Pedro vai relatar isso para os demais apóstolos. Atos 11, 15. Olha lá, Pedro vai contar para eles o que aconteceu na casa de Cornélio. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles. Quando eu comecei a pregar. Olha só, como também sobre nós. Quando que caiu sobre eles? No princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. A tradução que eu tenho aqui, olha só. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Na verdade é o verso 16, olha o que o 16. Para você entender que o batismo do Espírito Santo vem na hora da conversão. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus concedeu o mesmo dom que a nós outorgou, quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Quando é que Pedro diz que eles foram batizados no Espírito Santo? Quando? Creram. Você se converte quando você crê. Você é batizado no Espírito Santo quando você... Salvação e batismo com o Espírito Santo é a mesma? Não é segunda bênção. Está aqui.
É uma prova clara. E vou te dar um texto mais forte que esse, não tem jeito. Abre em 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados, e em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. O que Paulo está ensinando aqui? Batismo com o Espírito Santo é inclusão no corpo. Batismo com o Espírito Santo é salvação a todos nós. Quem? Todos os que creem, todos os salvos, pois um só Espírito fomos batizados. Todos os crentes são batizados no Espírito Santo, em um só Espírito, e nós fomos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre, a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Batismo com o Espírito Santo é inclusão no corpo, batismo com o Espírito Santo é salvação, não é segunda bênção. Efésios 1, 13, 14, reforça isso. Escute, nele, quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, o evangelho que vos salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, batizados, que é a garantia da nossa herança, até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para louvor da sua glória. Inclusão no corpo, selo. Batismo com o Espírito Santo não é segunda bênção. Nenhum crente deve buscar batismo com o Espírito Santo, porque todo crente já é batizado no Espírito Santo, incluído no corpo, salvo. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Então o que eu devo buscar? Melhor, então, o que essas pessoas carismáticas pentecostais contam? E tem muita gente sincera, séria, que já é convertida e recebeu uma experiência gloriosa, e teve visitações, e uma euforia, e desejo de pregar, recebeu dons. Eles dizem que aquilo é batismo no Espírito Santo. O que é essa experiência? Eu não nego essa experiência, eu acredito que eles tenham. Só que eles estão equivocados no termo. Aquilo que eles receberam, depois de salvos, não é segunda bênção, não é batismo com o Espírito Santo. Aquilo é enchimento do Espírito Santo. Aí o enchimento você tem segunda vez, terceira, quarta, quinta, você tem 100 se você quiser. Enchimento, plenitude, que você pode buscar. Efésios 5,18. Não embriagueis com vinho que há dissolução, contenda, ou o termo quer dizer devassidão, leva a pessoa a ser devassa. Mas enchei-vos do Espírito. Então, você tem experiências de enchimento, de visitações de Deus, onde Deus capacita você, te enche de graça. Isso ocorre, mas isso não é batismo com Espírito Santo. Ok? Quando se entendeu, diz amém. Então, você que está aqui não deve buscar ser batizado no Espírito Santo, só se você não é salvo. Aí você deve buscar. Se você já é salvo, você deve buscar o enchimento. Agora, e as línguas faladas em Atos 2? Quero ver se você sai dessa, pastor. O senhor citou aí que o Espírito desceu, a língua soltou. Vem Espírito, sai a língua. É desse jeito. Como é que o senhor responde? No entendimento pentecostal, presta atenção, o batismo no Espírito Santo é acompanhado do falar em línguas. Por causa do texto de Atos 2. Vamos voltar lá. Atos capítulo 2. Verso 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Para o movimento pentecostal clássico, batismo com o Espírito Santo é uma segunda bênção após a conversão, e ele é evidenciado com o falar em línguas. Todo mundo que é batizado no Espírito Santo tem que falar em línguas. Se não fala, é porque não foi batizado. Que línguas são essas que os discípulos falaram depois do batismo com o Espírito Santo? São línguas estáticas, desconexas. Foi batizado do Espírito Santo, já fala uma língua estática, desconexa,
sem nexo. E eles, muitas vezes, não. Essas línguas, elas são assim desconexas, porque elas são línguas dos anjos. São línguas dos anjos mesmo, que eles falam após ser batizado com o Espírito Santo. Que Atos 2,5 diz assim: estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Ok? O que acontece? Esse ato se deu na festa judaica Pentecostes. O Pentecostes era realizado em Jerusalém. E a Bíblia diz que estavam habitando temporariamente vários homens judeus vindos de outras nações para as festas. Quando aconteciam as festas judaicas, Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, todos os judeus compareciam para celebrar a festa. Para você entender o fenômeno de Atos, você tem que voltar um pouco na história. No ano 686, se eu não me engano, Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói o templo e leva cativo para a Babilônia o povo de Israel, a nação de Judá, o reino do sul. E ele leva para o exílio. Vem depois de algum tempo Ciro da Pérsia e conquista a Babilônia e faz o quê? Decreta que os judeus voltem para Jerusalém. Mas nem todos os judeus voltam. Muitos ficam por lá e ficam nas nações vizinhas de Israel. Quanto tempo eles ficam lá? Ficam 5 séculos lá. Então existiam muitos judeus que há séculos não moravam em Israel. E esses judeus falavam outras línguas, não falavam a língua de Israel, que era o aramaico e o hebraico. Então havia vários judeus que falavam outros idiomas, como brasileiros, que vão para nações e ficam 20, 30 anos na China, nos Estados Unidos, na Arábia, e não falam mais a língua materna. São brasileiros, mas falam árabe. Brasileiros, mas falam japonês. Brasileiros, mas falam inglês. Então eles se estabeleceram nas nações vizinhas, no reino persa, no greco-macedônio. Eram judeus vivendo há 5 séculos fora de Israel. Aí o que acontece? Eles vieram para a festa de Pentecostes. E eles estão lá. De repente, esses judeus que vieram da Grécia, da Macedônia, que vieram de outras nações, escutaram os 120 falando em línguas. Eles estavam ali, presentes na festa, quando o Espírito Santo desceu sobre os 120. E aqueles 120 começaram a falar em línguas. E os judeus estrangeiros que vieram de outras regiões, falaram assim no verso 6. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, os 120 falando em línguas, afluiu a multidão que possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Esses judeus estrangeiros, judeu, mas que fala alemão, árabe, que fala mandarim, japonês, ficaram perplexos, pois estavam ouvindo judeus que só falavam hebraico, falando nas línguas da pátria deles. Olha o que diz o texto. Por que estavam admirados esses judeus? Verso 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que estão aí falando? Quem era Galileu? Galileu eram os judeus caipira, semi-analfabeto, pobre, gente de interior. Então, esses judeus estrangeiros falam, o quê? Peraí, esse povo é pobre, nunca fez curso de inglês, nunca fez espanhol, nunca fez árabe. Não são eles Galileu, povinho, gentinha? Como nós estamos ouvindo eles falar, cada um em nossa própria língua? A ideia é assim, peraí, esse povo é Galileu. Eles falam no máximo aramaico, quanto menos hebreu.
Como é que escutamos ele falar em nossa língua materna? Quais línguas os 120 falaram? Estáticas, desconexas? Verso 9, somos partos, medos, elamaitas, naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios. Como ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? O fenômeno do Pentecostes não foi línguas estáticas. Deus concedeu aos 120, os apóstolos do cenáculo, louvar a Deus, e cada um falava no idioma daquelas nações que estavam presentes. A ideia foi assim, ó, os 120 estão no cenáculo, o Espírito Santo desce, foram batizados, começaram a falar línguas, louvar a Deus. Aí eles estavam nesse grupo aí estava um japonês, um chinês, um do Azerbaijão, outro africano, outro holandês. Então os judeus que só falavam hebraico e aramaico, começaram a louvar a Deus em alemão. Aí o alemão, aquele galileu está falando alemão, e o outro começou a louvar a Deus em árabe, e o judeu árabe, aquele galileu está falando em árabe. Aí o outro judeu começou a falar em americano, aquele judeu americano, o galileu está louvando em americano. O dom de línguas, de Atos 2, dom de falar idiomas. Dom de falar idiomas. O que é isso? Era um sinal de juízo para as nações. Deus estava usando galileus, gentinha, para dizer para eles, agora o evangelho está distribuído para todos os povos, e não só mais para vocês. Então o dom aqui, o fenômeno que ocorreu aqui, foi de idiomas. Cumpriu-se aqui a promessa de Abraão. Deus com isso está mostrando que a graça foi estendida para todas as nações, judeus e gentios. Deus não fala mais somente a língua dos judeus, agora fala todas as línguas. Esse é o fenômeno do Pentecostes. Não foram línguas estáticas, desconexas. Deus aproveitou essa festa, onde estavam vários estrangeiros, e usou os galileus para louvar. O que eles diziam? As grandezas de Deus, em alemão, espanhol, árabe, japonês, mandarim. Deus está mostrando, eu não tenho uma língua só, o meu povo exclusivo não é mais Israel, agora a bênção de Abraão, em ti serão benditas todas as nações da terra. Por isso o termo Pentecostes. O que significa Pentecostes? Era o 50º dia após a Páscoa. Penta vem de 50, 5. Pentecostes. Havia uma festa chamada Páscoa e outra Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa acontecia a festa do Pentecostes. O que era a festa do Pentecostes? Celebrava as primeiras colheitas, as primícias. Também celebrava a lei, o recebimento da lei de Deus no Monte Sinai. Porque o derramamento do Espírito ocorreu bem no dia de Pentecostes, que era uma festa dos primeiros frutos colhidos, das primeiras primícias, e uma festa do recebimento da lei no Monte Sinai. Deus escolheu aquele dia para derramar do Espírito. Por quê? Estava acontecendo as primeiras colheitas, os primeiros convertidos para a nova aliança, e eles estavam celebrando o recebimento não da lei, do Evangelho. Isso é Pentecostes. Os primeiros frutos, as primeiras conversões, e Deus estava celebrando a nova aliança. Quantos estão entendendo? Diz amém. Então eram essas línguas. Entendeu? Como é que nós ouvimos esses galileus analfabetos caipiras louvar a Deus na nossa própria língua? Mas espera aí, eu sou alemão, aquele homem é pescador analfabeto.
No máximo ele sabe aramaico. Eu sou italiano, eu sou japonês. O fenômeno do Pentecostes foi dar a galileus idiomas, sem que eles tivessem estudado. Mas até aí passa. Os pentecostais, alguns concordam. Não, tudo bem, tá bom. Em Atos 2 foi idiomas mesmo. Mas em 1 Coríntios 12 não foi idioma. Tá bom, você provou. Por quê? Porque Paulo vai falar a língua dos anjos e Paulo vai falar quem fala em língua, fala em mistério. Então tá bom. Deus falou, deixa eu falar a língua do anjo e falar em mistério. As línguas de Atos 2 são de fato estrangeiras. Pentecostais fazem distinção. Mas são as mesmas línguas de 1 Coríntios 12, 10. Vamos abrir lá, para saber se é línguas de conexas ou se é idioma. Antes de você fechar o vídeo, eu tenho um recado muito importante para você. Talvez você assista os vídeos do canal há muitos anos e ainda não é inscrito. Então, eu te convido agora mesmo a se inscrever. Basta você clicar no botão vermelho aqui embaixo do vídeo e inscreva-se. E para você receber novas notificações de novos vídeos do canal, acione o sininho que está à direita deste botão. E se você gostou desse vídeo, clique em gostei e ajude o canal Defesa do Evangelho a alcançar mais pessoas para que possam ouvir o verdadeiro Evangelho. Deus abençoe você e um forte abraço.